Olá, amigos, tudo bem com vocês? Que alegria, que satisfação estar aqui para mais uma aula, para mais um encontro de direito penal. Nós estamos trabalhando a teoria geral do delito, a teoria geral do crime. E, como vocês sabem, nós estamos nos baseando no conceito analítico de crime. Crime é um fato típico, ilícito e culpável. O fato típico, primeiro elemento do crime, já foi trabalhado por nós. Desde os elementos objetivos, conduta, resultado, nexo causal, tipicidade. Falamos sobre o dolo, falamos sobre a culpa, falamos sobre o préter-dolo, crimes qualificados pelo resultado. Falamos sobre os erros, principalmente o erro de tipo. Falamos também sobre o iter criminis e a consumação. Falamos sobre a tentativa. Falamos também sobre a ponte de ouro, desistência voluntária, arrependimento eficaz. Falamos sobre o arrependimento posterior. Daí nós falamos sobre o instituto do crime impossível. E assim nós fechamos o primeiro elemento. É hora de darmos então as boas-vindas para o segundo elemento do crime. Estamos falando agora da ilicitude. Senhores, vamos trabalhar daquela maneira clássica que os senhores já conhecem. Vamos começar fazendo uma introdução no que diz respeito à ilicitude. Bom, o que a gente sabe sobre a ilicitude? Primeiro, a ilicitude é um elemento do delito, Sejam crimes, sejam contravenções, elas estão eivadas, elas estão caracterizadas, carregadas de ilicitude, certo? Eu posso dizer que a ilicitude é uma conduta contrária ao direito. Certo? É uma conduta contrária ao direito. E uma coisa importante, vocês vão lembrar em uma aula, lá no início da teoria do delito, que eu pus uma escadinha. Nessa escadinha, eu botei aqui o fato típico. Na de cima, eu coloquei a ilicitude, e na outra aqui em cima eu coloquei a culpabilidade. O fato típico aqui é o 1, a ilicitude aqui é o 2, a culpabilidade aqui é o 3. Percebam que eu não coloquei essa escadinha ali dando grau de importância para os elementos, mas sim para pressupostos. Ou seja, se nós estamos nesse momento, nesse instante, trabalhando a ilicitude, se nós estamos aqui, uma certeza nós temos. A gente já analisou esse elemento aqui. Então é muito interessante, é muito importante que a gente tenha essa base, que a gente tenha essa noção, certo? Não tem como falar de ilicitude sem ter falado em fato típico antes, certo? Bom, dito isso, nós vamos partir agora então para um conceito. Vamos partir para um conceito, então. Eu vou botar o conceito no quadro
eu gostaria que os senhores, por gentileza, anotassem no caderno, ok? Botem assim, que ilicitude é a contrariedade entre o fato típico praticado por alguém e o ordenamento jurídico capaz de lesionar ou expor a perigo de lesão bens juridicamente tutelados. Aqui está. Chegamos no conceito. Pessoal, vejam bem o que está dizendo aqui. Que o conceito, que a ilicitude, ela traz no seu bojo a principal característica, ela é uma contrariedade. A ilicitude é uma contrariedade entre o fato típico praticado por alguém. Então, por exemplo, A mata B. Nós temos um fato típico. Se esse fato típico for contrário ao ordenamento jurídico, nós temos então a ilicitude. Alguém vai dizer assim, mas professor, toda vez que se mata alguém, ao meu ver, se está sendo contra o ordenamento jurídico. Aí é que está, nem sempre. Nem sempre. De regra geral, sim, né? Por que de regra geral, sim? Porque o ordenamento jurídico proíbe matar alguém. O ordenamento jurídico não permite matar alguém. Então, de regra geral, eu concordo com os senhores. Realmente não pode. Mas vocês vão ver mais para frente que essa contrariedade que está ali, ela de fato não existe em algumas situações. Certo? Cuidem isso. Capaz de lesionar ou expor a perigo de lesão bens juridicamente tutelados. Então, amigos, se aquele caso concreto estabelece, não pode, por exemplo, praticar o aborto, e o aborto ocorre, nós temos uma contrariedade ao ao fato típico, né? Temos uma contrariedade, de um lado o fato típico, do outro ordenamento jurídico. O ordenamento jurídico proíbe, nós temos a ilicitude. O conceito é isso. Eu posso então afirmar a vocês, tá? Afirmar aos senhores que a ilicitude
é aquele fato, é aquela oposição do fato típico com aquilo que o direito penal não quer que aconteça. O direito penal não quer que ocorra o estupro, e o estupro acontece. É por isso que aquele estupro é ilícito. O ordenamento jurídico protege a sociedade, a incolumidade pública. Por isso que quando ocorre o tráfico de drogas, ele é ilícito. Tráfico ilícito de entorpecentes. Ok? Muito bem. Vencido o conceito, a gente vai trabalhar agora uma série de classificações da ilicitude, mas que elas são bastante importantes. Vamos por aqui. Vamos botar então como número 3. Ilicitude formal e material. Já vou adiantando para vocês, tá? A doutrina, ela trabalha com essa ilicitude aqui. Essa é a da doutrina, certo? Ou seja, é essa que vocês vão encontrar nos manuais de direito penal. É essa que vai cair em prova. Então, é claro que essa é a mais importante de todas, ok? Essa aqui, amigos, é a que nós vimos até agora, né? É a mera contradição entre o fato praticado e o sistema jurídico em vigor. Ou seja, sujeito subtraiu para si coisa alheia-móvel. A gente pega esse caso, a gente vai lá para a nossa cartilha e vai olhar se essa conduta está na lista de pecados. Achou, artigo 155, está lá. Então a gente sabe que nós temos tipicidade. Agora a gente tem que saber o seguinte: qual é a norma que está por trás daquele tipo? Não furtar. Então nós temos aqui, certo, uma contrariedade, não é verdade? Ou seja, a lei, o ordenamento jurídico não quer os furtos. E um indivíduo, uma pessoa, pratica o furto. Nessa seara, nós vamos ter a ilicitude formal, ou seja, é a mera formalidade, é a mera tradição. Agora, nós temos também uma ilicitude material, e ela é, claro, um conceito material
daquilo que se chama de injusto. Surge finalmente nas nossas aulas a figura do injusto. O caráter aqui está, o caráter antissocial do comportamento. Meus caros, como isso funciona, tá? Isso funciona assim, ó. Sempre que falar, sempre que vocês enxergarem a palavra injusto, vocês, na verdade, vão associar com dois elementos. Fato típico mais ilicitude. Aqui está. Fato típico mais ilicitude. A junção. Logo, para a ilicitude material, nós vamos ter fato típico e ilicitude juntos. Então, nós vamos ter um caráter substancial. Por isso que essa ilicitude, ela também é chamada de ilicitude substancial. Porque se ela se refere num caráter carregado. Olhem só. Aqui, nós vamos ter a mera formalidade. Então, quando a gente fala em ilícito, o ilícito nada mais é do que um adjetivo. O ilícito nada mais é do que uma qualidade, certo? Aquilo ali está carregado de ilicitude. Aquele sujeito é carregado de generosidade. Então, nós vamos sempre ter como qualidade do tipo penal. O tipo penal está carregado de ilicitude, é adjetivo. Aqui, amigos, o injusto, ele é carregado como um substantivo, uma figura, certo? Ele é carregado disso, ele é carregado de uma figura estática e que não nos é apresentado como legítimo porque não é o que a gente adota, né? O que a gente adota, na verdade, é a ilicitude formal. Se tentou trabalhar já conceitos unitários, mas o conceito unitário não serve, porque para o conceito unitário nós não teríamos diferenças entre fato típico e ilícito. Então, toda vez que vocês enxergarem a palavra injusto, vocês entendam que injusto é fato típico mais ilícito. Seria a junção dos dois. Ok? Dito isso, a gente vai para o item número 4. O item número 4, meus amigos, aliás, item número 4. O item número 4 nós vamos falar sobre a terminologia.
terminologia. E por que eu quero falar de terminologia com vocês? Porque assim, amigos, quando a gente estuda pegando a doutrina, por exemplo, a esmagadora maioria da doutrina, a gente tem o conceito de crime, o conceito analítico, como sendo isso aqui, ó. Crime constitui em um fato típico antijurídico e culpável. Então, nós temos 3 elementos de crime. Um, 2, 3. Certo? Aqui, na antijuridicidade, a gente encontra também a chamada ilicitude. Só que aí vem a grande pergunta. Antijuridicidade é igual a ilicitude? Se a gente for para a doutrina, a maioria vai responder que sim, porque todas as obras, todos os livros, os autores dizem que sim. Agora, se a gente for realmente para o ordenamento jurídico e para a doutrina jurídica, a gente tem que entender que, embora sejam utilizadas de forma sinônima, elas são diferentes. Antijuridicidade é diferente de ilicitude. Por quê? Porque antijuridicidade quer dizer o quê, pessoal? Anti quer dizer contrário. E juridicidade ordenamento jurídico. O problema qual é, pessoal? O problema, e aqui quem vai entender de forma mais fácil o que eu estou falando, nem é, meus amigos, nem é nem é somente os concurseiros, mas principalmente aqueles que já estudam direito, inclusive direito civil. Porque o que nós vamos ter, pessoal? Nós temos os atos, não é isso? Esses atos, eles podem ser lícitos e podem ser ilícitos. Esses atos ilícitos, eles podem ser jurídicos. E esses jurídicos podem ser fatos jurídicos. E esses fatos jurídicos, eles podem ser penais e eles podem ser extrapenais.
Os fatos jurídicos penais podem ser crimes e podem ser contravenções. Então, se a gente for analisar com calma e com um pouquinho de atenção, meus amigos, a gente vai se dar conta de um detalhe aqui que é extremamente importante, que é o seguinte, prezados, como é que um fato vai ser antijurídico e jurídico ao mesmo tempo? Crime não é um fato antijurídico? É, mas ele também é um fato jurídico. Por essa razão é que tecnicamente, Tecnicamente, a gente não deveria usar a expressão fato para ser crime, ser um fato típico, antijurídico e culpável. Não. O correto é dizer que o crime é um fato típico, ilícito e culpável. Aí sim, certo? Porque todo crime, ele é jurídico. Por que ele é jurídico? Porque ele se encontra em um fato jurídico. Esse fato jurídico é ilícito, mas é um fato jurídico. E fato jurídico não pode ser, ao mesmo tempo, antijurídico. Certo? Se cair em prova, é óbvio que eu sugiro que os senhores marquem que o crime é um fato típico, antijurídico e culpável. Mas se tiver essa alternativa e tiver também crime é um fato típico, ilícito e culpável, marquem essa segunda, que é a mais correta. Ok? E por fim, pessoal, para terminarmos o bloco, para encerrarmos esse vídeo, eu gostaria, na verdade, que os senhores se atentassem. Eu vou manter como item 4 isso também, tá? Como item 4. A diferença do ilícito para o injusto. O que eu já disse para vocês de diferente? Eu já disse que o ilícito, ele é um adjetivo, ele é uma qualidade. É a contrariedade, a contradição entre o fato praticado e o ordenamento jurídico, certo? Já o injusto é um substantivo. Mas, principalmente, pessoal, tem que entender que o ilícito, ele não possui graus. Ou seja, não existe um fato mais ilícito do que o outro. Uma injúria é tão ilícita quanto um homicídio qualificado. Não existe, por exemplo, água. A água está fervida. Tem como ela estar mais fervida ou menos fervida? Tem como uma mulher estar mais grávida ou menos grávida? Tem como um sujeito estar mais ou menos morto? Não. Assim como não tem como um fato ser mais ou menos ilícito, certo? Agora, o injusto, como ele engloba fato típico e ilícito, ele na verdade é um antagonismo. É um antagonismo entre o que?
É o antagonismo entre o fato típico e a compreensão social acerca da justiça. Concordam que nesse caso uns consideram ser mais grave, outros consideram ser menos grave, como por exemplo, a questão dos discos piratas. Para uns é mais grave, para outros menos grave. Então aqui, sim, possui graus, porque leva-se em consideração a compreensão humana. O que na ilicitude, o que se leva em consideração é o fato, pura e simplesmente o fato. Certinho? Muito bem. Assim, amigos, vencemos um ponto da ilicitude. Agora é a hora daquele cafezinho tradicional. Cafezinho, chazinho. Daqui a uns minutinhos, então, estamos de volta. Valeu, aguardo os senhores. Até mais. Tchau, tchau.